Meus amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 5, versos de 1 a 14. Apocalipse, capítulo 5, versos de 1 a 14. Ontem à noite nós tratamos do capítulo 1 de Apocalipse, hoje de manhã do capítulo 4, e agora vamos considerar o capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro, de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono, dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém. Não tenha medo. A história não está à deriva. Meus amados, o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, foi escrito no final do 1º século, provavelmente por volta do ano 96, no final do governo do carrasco e impiedoso imperador romano Domiciano, que governou de 81 a 96. Os tempos eram muito sombrios. A igreja estava acuada, encurralada por atroz perseguição. Naquele tempo, os crentes estavam sendo queimados vivos, crucificados. O Coliseu Romano, já inaugurado, chamado Anfiteatro da Morte, era palco da diversão do povo, onde os cristãos enfrentavam as feras ou a espada dos gladiadores. O cenário era sombrio, os apóstolos já estavam mortos,
o sangue dos cristãos embebedava a terra. E para agravar a situação, o último representante do grupo apostólico, o apóstolo João, é deportado para esta colônia penal, para esta ilha vulcânica do mar Egeu, a ilha de Pátmos, quando todas as portas da terra se fecharam para ele. Mas Deus é especialista em reverter situações humanamente irremediáveis. Deus é especialista em virar o placar do jogo. Deus é especialista em virar a mesa da história. Deus é especialista em transformar tragédias em triunfo. E quando parecia que a igreja marcharia para o seu fim inglório, Deus abre a porta do céu, e João escuta uma ordem: sobe para aqui, e eu te mostrarei as coisas que em breve devem acontecer. Esta foi a cena que vimos hoje de manhã, quando João vê o trono, e alguém sentado no trono, e ele não ousa descrever quem está no trono, a não ser descrevê-lo na aparência de pedras preciosas, de jaspe e sardônio, pedra branca e vermelha, que representa a santidade e a justiça de Deus. João compreende que quem está no trono governa, tudo está ao redor do trono, tudo está diante do trono. E agora, numa outra visão, diz o texto que João vê na mão direita daquele que está sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. E de repente ele olha para esta cena e uma pergunta é feita, uma interrogação ressoa nos céus, na terra e debaixo da terra: quem é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos? Na verdade, ninguém foi encontrado digno, até que, diz a Escritura, e o ancião diz para ele: não precisa chorar, João, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E esse ponto, irmãos, aponta para nós uma verdade magna, a verdade de que a história não está à deriva, a verdade de que a história está nas mãos do Cordeiro, que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Quando você olha hoje a visão humanista, as pessoas acham, muitas delas, que a história é cíclica e não caminha para lugar nenhum, que nós não avançamos, que nós apenas repetimos os erros do passado, e que a geração futura cometerá os mesmos erros que cometemos hoje. Não há esperança, não há uma janela de escape. Outros olham para a história e dizem: bom, a história é uma sucessão de fatos sem significado, não há plano, não há esperança. Poderíamos ilustrar isso com a novela de Albert Camus, A Praga, quando ele descreve a cidade de Oran, que foi invadida por ratos que trouxeram a temida peste bubônica. Os médicos se empenharam e, com seus associados, batalharam até vencer a epidemia. Mas no final do livro, o médico disse: é só uma questão de tempo, os ratos voltarão. Não há esperança. Friedrich Hegel, no seu livro Filosofia da História, diz que os povos, que as nações, que os governos nunca aprenderam da história. O grande chanceler inglês Winston Churchill disse que os homens cresceram em poder, os homens cresceram em conhecimento, mas eles não evoluíram moralmente. Sob pressão, o homem moderno praticará os mesmos terríveis atos. O afamado historiador Gibbon, no seu livro Declínio e Queda do Império Romano, disse que a história é pouco mais do que um registro dos crimes, das loucuras e dos infortúnios da humanidade. Thomas More, em seu livro Utopia, entretanto,
antevê um tempo em que a terra seria banhada pelas benfeitorias do homem, no apogeu da sua glória, que o homem construiria na terra o próprio paraíso. Todavia, esse ufanismo, esse triunfalismo irreal de Thomas More vai desidratar diante do fato de que o século passado foi marcado por duas sangrentas guerras mundiais, onde na primeira 30 milhões de pessoas são trucidadas, na segunda mais de 60 milhões de pessoas são trucidadas, e todo otimismo humano entra em colapso. A pergunta é: para onde caminha a história? E esse texto responde essa pergunta. Em primeiro lugar, o Deus que está no trono do universo tem um propósito para a história. Por favor, veja comigo o verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. O que significa esse livro? Esse rolo, que é escrito por dentro e por fora? Significa, meus amados irmãos, que Deus tem um plano para cada criatura, que Deus escreveu a história antes dela acontecer, que Deus conhece, que Deus controla, que Deus dirige todas as coisas para uma consumação final. Significa que o livro tem sequência e tem consequência. Significa que a história dos homens não está nas mãos dos poderosos, não está nas mãos dos filósofos, dos sociólogos, dos historiadores, dos governantes. A história está nas mãos do Deus Todo-Poderoso que está assentado no trono. Mas notem vocês que esse livro está escrito por dentro e por fora. Tudo está traçado, tudo está escrito, tudo está determinado. O fim já está previsto e, mais do que isso, consumado pelo próprio Deus. Nada é esquecido, nada é omitido. Sua vida não caminha ao léu, o seu futuro está nas mãos de Deus. Mas em segundo lugar, notem vocês comigo nos versos 2 e 3. Eu queria que você, por gentileza, lesse comigo em voz alta, todos nós. Versos 2 e 3, vamos juntos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro, de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Quando diz que o livro está selado com 7 selos, 7 é um número emblemático na Bíblia, um número de completude. Significa que a história sem Deus está completamente, hermeticamente fechada. Só Deus pode dar sentido à história e à sua própria vida. E uma pergunta então é feita: quem é digno? Porque ninguém foi encontrado digno nem de abrir, nem de olhar para dentro dele, de lê-lo, de decifrá-lo. E essa pergunta é feita no céu: quem é digno? Nem Miguel, nem Gabriel, nem os querubins, nem os serafins, nem os anjos, nem os santos que já estão na glória, Abraão, Isaque, Jacó, Elias, Davi, Paulo, Pedro, Maria. Ninguém foi encontrado digno de abrir este livro, de desatar os seus selos. Então a pesquisa desce para a terra, e nenhum rei, nenhum governante, nenhum filósofo, nenhum teólogo, nenhum sociólogo, nenhum cientista, nenhum homem, por mais rara que seja a sua inteligência, foi capaz de abrir este livro e desatar-lhe os selos. Então a pesquisa é feita debaixo da terra, nas regiões inferiores. Nem o diabo, nem seus demônios, nem aqueles que estão atormentados ali conseguiram entender, decifrar e desatar os selos desse livro. Qual foi o resultado? Diz o texto, no versículo de número 4: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E aqui eu percebo a angústia de João. E a pergunta é: por que João está chorando? Talvez por 2 razões. Primeiro,
Primeiro, ele está chorando, porque isso parecia frustrar a promessa do capítulo 4, verso 1. Qual foi a promessa do capítulo 4, verso 1? Sobe para aqui, é uma ordem. E aqui tem uma promessa. E eu te mostrarei as coisas que em breve devem acontecer. Se ninguém era capaz de sequer olhar para o livro ou de desatar-lhe os selos, como é que o futuro poderia ser decifrado? Como é que a promessa poderia ser cumprida? Mas em segundo lugar, porque se ninguém é capaz de olhar para esse livro, ler esse livro, desatar os seus selos, então a história estaria à deriva, como um barco sem leme. E por isso ele chora. E meus irmãos, aqueles que olham para a história na perspectiva humanista, aqueles que olham para a história e acham que ela está dando voltas, aqueles que olham para a história e acham que ela é um caminhão sem freio, ladeira abaixo, eles não têm esperança. Eles choram também, eles se desesperam também. Mas notem comigo que o verso 5 reverte esse quadro. Porque o digno procurado agora é o digno encontrado. Você pode ler o verso 5 comigo, por gentileza, todos juntos? Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Eu quero dizer a você nesta noite que há consolo para nós. E a ordem de Deus para você é: não chores. Seu futuro pode ser desconhecido para você, mas seu futuro está nas mãos de Deus. Sua vida está nas mãos de Deus. A sua família está nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Quem controla a sua vida não é Brasília, não é Washington, não é a ONU, não são os organismos internacionais. Quem controla a sua vida é o Deus Todo-Poderoso. A sua vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Então não se abata, então não se entristeça, então não se desespere. Deus continua no trono e o Cordeiro tem o livro da história nas suas poderosas mãos. Mas notem mais, a solução desta história, porque você vai notar aqui a descrição daquele que tem autoridade, competência, capacidade para abrir o livro e desatar os selos. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Tanto o leão de Judá, que é uma expressão profética lá de Gênesis 49, quanto a raiz de Davi, outra expressão profética messiânica, lá em Isaías 11:1, está apontando para Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, ele é aquele que venceu. E venceu quem? Venceu o diabo, venceu o mundo, venceu o pecado. Ele está apto para abrir o livro, porque ele é o Messias vencedor, ele é o leão, porque antes ele foi o cordeiro. Agora notem vocês, que quando no verso 6 nos é informado quem é este leão, quem é esta raiz de Davi, está escrito: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele diz que foi o leão que venceu, mas quando ele vai olhar para o leão, não é um leão que ele vê um cordeiro como tendo sido morto. Ele é o leão porque primeiro foi o cordeiro. Ele morreu como cordeiro, mas ele ressuscitou como leão. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade. E diz a Escritura, meus amados irmãos, que esse cordeiro tem uma característica: tendo sido morto. Ele morreu não como um acidente, ele morreu não porque fraquejou diante do poder de Roma, ele não morreu porque foi uma vítima indefesa das tramas do sinédrio judaico,
Ele não morreu porque Judas o traiu, porque Pedro negou, ou porque o Sinédrio contratou testemunhas falsas para acusá-lo. Ele não morreu porque Pilatos simplesmente covardemente o condena. Ele morreu porque este era o projeto eterno de Deus. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, para a nossa redenção. Agora notem quem é esse Cordeiro, quais são os seus atributos. Vejam vocês comigo, no versículo 6, ele tinha 7 chifres, e chifre na Bíblia é uma palavra que descreve poder. Quando diz que ele tinha 7 chifres, isso não é um monstro que é descrito para nós, isso representa para nós que ele tem todo o poder, porque 7 é o número da completude, o número completo, significa que ele é onipotente. Quando diz no verso 6 que ele tem 7 olhos, não é que é um cordeiro esquisito, não, 7 olhos é uma expressão bíblica que significa, ele tem todo o conhecimento, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onisciente. Mas notem vocês, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, isso representa que ele não só é onipotente, ele não só é onisciente, mas ele também é onipresente. São atributos exclusivos de Deus. O Cordeiro é onipotente, o Cordeiro é onisciente, o Cordeiro é onisciente e onipresente e onipotente, ele tem todo o poder. Agora, confira comigo, em quarto lugar, quais são as implicações de Jesus estar com o livro da história em suas mãos. Vejamos, por favor, a partir do verso 8 ao verso 12. Versículo 8, por gentileza. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, nós estudamos hoje de manhã, aqui no culto, que os 4 seres viventes são uma descrição das ordens angelicais, dos querubins. Estudamos hoje de manhã que os 24 anciãos é uma representação da igreja do Antigo Testamento e do Novo Testamento, dos patriarcas e dos apóstolos. Portanto, nós estamos falando aqui que todos os seres angelicais, que toda a igreja glorificada, está contemplada aqui nesse verso 8, e quando tomou o livro, os anjos e a igreja glorificada prostra-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, e notem vocês, e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então vamos olhar primeiramente as consequências de saber que Jesus está com a sua vida no controle dele. Você não precisa ter medo do futuro. Primeiramente, nós temos plena confiança, meus amados irmãos, em orar ao Senhor. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Às vezes, na linguagem bíblica, é como se Deus tivesse uma taça, e toda a oração que você faz é colocada nessa taça. Não há oração desperdiçada, não há oração perdida. Às vezes você não tem a resposta na hora, mas é como se a sua oração fosse para dentro dessa taça. Há um momento em que esta taça vai se encher, e o texto está dizendo que esta taça está cheia das orações dos santos. A oração, irmãos, não é apenas um exercício devocional para eu me sentir bem, para acalmar o meu espírito, para me aquietar, como se fosse uma terapia. Não, a oração é muito mais do que isso. A oração é a força mais poderosa que Deus deu à sua igreja na terra. Você não está orando a um ídolo, você não está falando com alguém impotente, você está falando com aquele que está no trono, que tem as rédeas da história nas suas mãos, que tem poder para fazer incursões na história e fazer grandes mudanças e revoluções na história. A oração conecta a fraqueza humana à onipotência divina. A oração conecta o altar da terra ao trono do céu.
É por isso que Apocalipse capítulo 8 diz que quando as orações chegam, Deus despeja esta taça das orações dos santos, e trovões e relâmpagos e intervenções poderosas acontecem na terra em resposta às orações dos santos. Vale a pena orar, é preciso orar, porque quando a igreja ora, ela se torna cooperadora com Deus nesse grande projeto de governar a história, porque Deus aprove a Ele, sendo soberano, agir mediante as orações dos santos. É por isso que a Bíblia diz: muito pode em seus efeitos a oração do justo. Mas em segundo lugar, uma vez que o Cordeiro tem o livro da história nas mãos, não apenas faz sentido orar, mas em segundo lugar, faz sentido evangelizar. Olha comigo o versículo 9. Você pode ler comigo em voz alta o 9 e o 10, por favor, vamos juntos. E entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Meus amados irmãos, há duas coisas que eu destaco aqui. Aqui nós entramos numa das doutrinas mais sacrossantas da Bíblia, a chamada doutrina da expiação. Há muitos irmãos que são evangélicos, cristãos, irmãos nossos na fé, que têm uma outra visão desse texto, pensando que Cristo morreu na cruz apenas para possibilitar a salvação do homem, de tal forma que a salvação continua na mão do homem e não na mão de Deus. Mas esse texto está nos mostrando uma verdade maior, mais profunda, penso eu, mais gloriosa. Cristo não morreu na cruz apenas para possibilitar a salvação, Ele morreu na cruz para comprar com o seu sangue. E esse é um ato definitivo, completo, cabal. Não tem mais nada para pagar, o preço já foi pago. E se comprou, ele tem direito. E o que você tem aqui como encorajamento para a evangelização? É que aqueles que foram comprados na cruz, por preço de sangue, precisam ser chamados. E a voz de Jesus é o Evangelho. É por isso que Jesus Cristo disse: eu tenho muitas outras ovelhas que não estão no aprisco, elas ouvirão a minha voz e atenderão, e eu darei a elas a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aqui a igreja tem uma garantia de que evangelizar faz sentido e tem resultado garantido, porque quando você prega o Evangelho, aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, ao ouvir o Evangelho, o Senhor mesmo tirará o tampão dos ouvidos, tirará a venda dos olhos, tirará o coração de pedra e lhes dará um coração de carne. Há garantia para a igreja que a obra missionária é uma obra vitoriosa. Bendito seja Deus. Agora notem vocês, que o Senhor não apenas comprou gente de todos os setores, porque está falando aqui de tribo, que é um grupo étnico, ele está falando de língua, que é um grupo linguístico, ele fala de povo, que é um grupo político, e ele fala de nação, que é um grupo social. Ou seja, o Senhor tem os seus escolhidos em todas as etnias da terra, e a ordem à igreja é: ide, portanto, fazei discípulos de todas as etnias, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A missão da igreja é aqui, é ali, é além fronteiras ao mesmo tempo. Mas o Senhor não apenas comprou gente de todos esses setores, de todas as etnias, mas comprou com um propósito. Qual o propósito? Versículo 10: e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Meus irmãos, nenhuma pessoa no Velho Testamento podia ser rei
e sacerdote ao mesmo tempo. Um rei não podia ocupar um papel de sacerdote, um sacerdote não podia ocupar um papel de rei. A Bíblia fala do rei Uzias, era um grande rei, governou muitos anos em Jerusalém. Um dia ele afrontosamente quis ocupar um papel de sacerdote, ele ficou leproso. Mas lá em Zacarias, diz que essas duas funções, de sacerdote e de rei, seria ocupada pelo Messias. E Jesus é o sacerdote, e Jesus é o rei. Ele tem uma função sacerdotal, e ele tem uma função real. Ele é o rei dos reis, e ele é o sumo sacerdote. Mas agora a Bíblia está dizendo que esta mesma bênção e privilégio é concedida a você. Você e eu somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora você tem livre acesso à presença de Deus. Agora você foi colocado juntamente com Cristo, assentado nas regiões celestes, acima de todo o principado e potestade. E nós também assentaremos em tronos e reinaremos com Ele pelos séculos dos séculos. Que privilégio você e eu temos diante da obra que Cristo realizou na cruz. Mas, amados irmãos, nós ainda temos uma outra implicação. Eu peço que você leia comigo, por gentileza, os versos 11 e 12, nesse momento. Pode ler comigo, 11 e 12, vamos juntos? Vi e ouvi uma voz de muitos anjos, ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. O que eu acho maravilhoso é que ele não depende de receber nada disso de ninguém, porque já tem, sempre teve. Ele não deriva glória, nem de você nem de mim. Ele é glorioso em si mesmo. Mas aqui é um reconhecimento público, que emana, que procede, notem vocês, dos muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos serafins, e dos anciãos, que é toda a igreja. E esse número se torna um número tão grande que João não pode descrevê-lo a não ser milhões de milhões, milhares de milhares, reconhecendo uma coisa: que o Cordeiro é digno, o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, todo o poder, poder da força do braço humano, poder da sabedoria humana, poder dos recursos humanos, todo o poder, ele é digno de receber. Ele é digno de receber a riqueza, as fortunas dos grandes empresários, dos grandes comerciantes, daquele que recebe salário mínimo, toda a riqueza consagrada a Ele. Ele é digno de receber sabedoria, a sabedoria dos grandes luminares do saber humano, dos grandes pensadores. Ele é digno de receber. Ele é digno de receber a força humana, a força da terra, a força do céu. A honra é dele. É por isso que nós aprendemos hoje de manhã no capítulo 4, que embora os anciãos, os 24 anciãos, tivessem coroas de ouro, quando chegam diante daquele que está no trono, eles se prostram, e eles tiram as suas coroas e depositam-nas aos pés daquele que está sentado no trono, porque só Ele é digno de honra. Ele é digno de glória, só Ele é glorioso, e a glória só pertence a Ele. Ele é digno do louvor, porque não há culto senão endereçado
a Ele. Meus amados, eu gostaria agora de concluir dizendo a vocês que esse texto termina de uma maneira arrebatadora, apoteótica. E Dr. Charles Erdman, egrégio comentarista presbiteriano, ao tratar deste assunto, ao expor esse texto, diz que nós encontramos aqui em Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5, o oratório da criação e o oratório da redenção. Oratório é um gênero musical dramático, com solos e coros, acompanhados de orquestra. E a cena que temos diante de nós é tão bela, é tão eloquente, que talvez nos faltem palavras para descrevê-la. E eu queria convidar a igreja nesta noite, para nós visualizarmos essa cena. Quem sabe você sendo convidado para uma grande apresentação musical, talvez na mais nobre e seleta sala do universo, a mais ampla, vai fazer parte deste grande coral, desta grande orquestra, toda a igreja glorificada, todos os seres angelicais, todos os seres que habitam nos céus, todos os seres que foram criados por Deus e respiram nos céus, na terra, nos mares. E você é convidado para entrar para esse grande musical. É o oratório da criação e da redenção. E notem comigo que este musical vai ser aberto. Vai ser aberto pelo quarteto dos 4 seres viventes, daquelas ordens angelicais mais elevadas, que assistem diante do trono. Eles abrem este musical no capítulo 4, versículo 8, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, e que é, e que há de vir. E em seguida, vem uma segunda música, e essa segunda música é cantada por toda a igreja, comprada e lavada no sangue do Cordeiro, desde Abel, o primeiro a morrer na história, até o último que será remido pelo Senhor, estará cantando. E a música está no capítulo 4, verso 11, e a música é esta: digno, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, e a honra, e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir, e foram criadas. E após esta música arrebatadora, então você tem um solo, num tom triste, quase que um gemido da alma, que ecoa nesta sala nobilíssima, deste grande oratório, que está no capítulo 5, verso 2, é uma pergunta, que ecoa no céu, na terra e debaixo da terra, e a pergunta é essa: quem é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos? E depois desta música, que parece ensurdecer o universo, vem o responso, no capítulo 5, versículo 5, e o responso é este: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar-lhe os selos. Então diz a Escritura, que vem uma quinta música, e esta música, ela é entoada pelos 4 seres viventes, pelos 24 anciãos, pela ordem angelical e por toda a igreja glorificada, que está no capítulo 5, versículo 9.
digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E agora a música vai encaminhando para a sua conclusão, para a sua apoteose, para a sua conclusão bendita e gloriosa. E agora diz a Escritura que os serafins, que os anjos, que a igreja e que uma multidão de anjos inumeráveis, de milhões, de milhares, canta a penúltima música que ressoa nesta sala do universo. E a música é esta: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e o louvor. E agora todos se preparam para o encerramento deste oratório. Agora diz a Bíblia que toda criatura que há no céu, que toda criatura que há na terra, que toda criatura que há no mar, que todo ser que respira começa a louvar a Deus numa música arrebatadora e apoteótica. E a música está no capítulo 5, verso 13: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. E diz a Bíblia que os anjos gritam em toda a força: amém! E este amém ecoa por todo o universo, e os 24 anciãos, a igreja se prostra e adora. E assim se fecham as cortinas, para mostrar para João uma coisa: não importa o que vai acontecer amanhã, a história está nas mãos do Cordeiro de Deus. Você não precisa ter medo, porque a história não está à deriva.